Boa noite, graça e paz. Eu sou o Carlos Alexandre, sou do Ministério Liberdade. Nós estamos abrindo uma sala nesta noite. O nome da sala se chama Ensino Profético. O objetivo dessa sala é poder estar compartilhando algumas palavras do âmbito profético, através de um ensino com princípios espirituais, a fim de que nós podemos entender um pouco nesse momento do que está acontecendo como noiva do Cordeiro, como geração profética, como que nós iremos estar aí desenvolvendo o nosso papel e nossa missão. Então eu queria orar por esse momento, por esse ensino, e depois deixar com você uma palavra para que você possa ser edificado e você possa depois mergulhar mais nas revelações do Senhor e mergulhar com entendimento naquilo que Deus tem nos dado. Amém? Pai, nós oramos em nome de Jesus, te pedimos espírito de revelação, espírito de sabedoria, que o Senhor possa cair sobre nós nesta noite e possa nos levar a conhecer mais, experimentar mais acerca da Tua Palavra. Nós oramos, Senhor, por esta live, cobrimos com o sangue do Cordeiro, declaramos, ó Pai, que o Senhor possa guardar os amados que irão receber dessa ministração, que eles possam, Senhor, Pai, ser gerados no Teu Espírito, a fim de que eles recebam mais do Senhor e da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Desde quando nós começamos a falar sobre e passar esses ensinos proféticos, muitos irmãos têm nos procurado com algumas perguntas, e com base nessas perguntas é que nós estamos aqui compartilhando com você nesta noite sobre como nós podemos receber uma revelação profética, como que nós podemos manifestar essa revelação e como que nós podemos nos movimentar, fluir nessa revelação. Então eu vejo que algo importante é entender o desejo do coração de Deus. Deus tem um desejo de se revelar a nós, de ministrar as nossas vidas e se manifestar a nós os seus desígnios, os seus planos, os seus projetos. E com isso, nós nos posicionamos como aqueles que querem receber, que querem ouvir o coração dele, que quer ser tocado pelo coração dele, ser ministrados pelo coração dele. Então eu sempre tenho compartilhado, quando nós entramos por esse ensino, por essa palavra, a palavra ela fala sobre a revelação profética, manifestando essa revelação profética e ativando essa revelação profética. Por isso eu quero que você, nesta noite, se você quiser pegar um papel, uma caneta, um caderno, fazer algumas anotações, porque eu creio que algumas palavras, algumas revelações que Deus tem nos compartilhado, você possa mergulhar mais e mais naquilo que Deus tem trazido para nós nesses dias. Então vamos lá, depois essa palavra também vai estar na nossa página do YouTube, do Ministério Liberdade. Depois eu vou deixar o link para que você possa entrar lá, se inscrever, para que a gente possa estar compartilhando mais e mais ensinos voltados para esse ofício, para esse âmbito, para o fundamento apostólico e profético nesses dias. Então eu queria que você viesse comigo em Mateus capítulo 16, e aqui começa Mateus 16, começa com um momento em que os discípulos se encontraram com Jesus, um momento em que os discípulos estiveram com Jesus e eles puderam ali receber uma palavra dos céus, e foi um momento extraordinário da passagem que Jesus teve aqui na terra, em que Jesus deixa para nós uma mensagem, deixa para nós uma revelação, e eu creio que isso se aplica para nós esses dias, esse protocolo que Deus estabelece através da sua palavra, que nos serve como um código para receber mais e mais do coração dele. Então vamos lá, eu queria que você viesse comigo em Mateus capítulo 16, no versículo número 13, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Olha que algo notável que está aqui. Jesus estava buscando um conhecimento
da parte dos seus discípulos sobre a sua pessoa, sobre quem ele era. Em alguns momentos em sua caminhada aqui na terra, ele sempre virou para os seus discípulos para saber qual era a intenção e motivação dos seus corações, qual era a expectativa que eles tinham, qual era a intenção em que eles tinham de caminhar com eles. Por isso, em muitos momentos, nós vemos escritos de Mateus e nos evangelhos, vemos escritos de Lucas, vemos em João, onde ele se dirige à multidão, onde muitas vezes ele se dirige aos seus discípulos, onde ele se dirige nos confrontos religiosos com os fariseus, com os hipócritas, ali com a classe religiosa, e ali ele muitas vezes confronta e traz uma palavra dos céus para estabelecer ali o entendimento que ele queria trazer acerca do reino de Deus. Mas algo notável está acontecendo aqui. Jesus, ele estava em busca em saber qual era a expectativa, qual era a visão que eles tinham, que os seus discípulos tinham a seu respeito, né? Nessa busca, o Senhor queria saber qual era a visão que eles tinham acerca dele, qual era a revelação que Jesus tinha acerca da sua vida. Pois ele sabia que lá, como está no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso de 22, né? Se os seus olhos foram bons, né? Eu vou ler rapidamente para você, mas nós vamos voltar para Mateus 16, né? Mateus 6 diz assim, que se porém os teus olhos forem bons, forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas então tais está em ti. Então a candeia do corpo são os olhos, é a luz que ilumina o nosso corpo, né? De sorte que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então Jesus sabia que os olhos são a janela da alma, então aquilo iria determinar o que está afetando a alma deles, o que está afetando a nossa alma. Então é interessante que eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que Jesus está falando nesse momento. Ele queria saber qual era a visão dos seus discípulos tinham ao seu respeito. O Senhor não estava interessado numa visão natural dos fatos. Nós vemos muitas vezes quando Jesus está ali ministrando, e nós vemos uma espécie de preconceito, que é um conceito pré-estabelecido, porque quando eles viram Jesus ministrando sinais, maravilhas, prodígios da parte de Deus, disseram assim, não é aquele filho de José, filho de Maria, carpinteiro? Quer dizer, desciam ele para uma dimensão e uma visão natural. E aqui nesse momento Jesus não está interessado na visão natural das coisas, mas sim ele estava interessado em saber aonde estava o foco, a visão, pois nós sabemos que a visão determina o que nós estamos contemplando, e o que nós contemplamos se torna objeto da nossa adoração. A visão determina aquilo que nós estamos contemplando, aquilo que nós estamos adorando. E o que nós contemplamos se torna o objeto da nossa adoração. E aquilo a quem nós adoramos, nós damos o direito de reinar e governar as nossas vidas. Mas algo interessante está acontecendo aqui, porque Pedro vira e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então quer dizer, Pedro, ali no versículo de número 16, né, Simão Pedro vira e responde a ele, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava com seus olhos em Jesus. Por causa dessa posição que Pedro estava, por causa dessa adoração expressa através das suas palavras, o discípulo se encontrava numa dimensão onde ele pôde receber uma revelação dos céus. Então, primeiro, a posição em que você se encontra determina a revelação que você receberá dos céus. Isso significa que você carrega dentro de você a capacidade de abrir os céus e, através da tua adoração, através do seu coração, receber essa revelação no seu coração e ser transformado por essa revelação. E olha que coisa extraordinária, né? Continuando ali, né? Verso 17, Jesus respondendo disse-lhes,
Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha que coisa interessante, né? No verso 18, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note uma coisa, Pedro está recebendo uma revelação. A primeira vez em que a igreja é mencionada na palavra, a primeira vez em que nós ouvimos acerca da palavra eclesia, igreja, ela é mencionada na palavra, né? Então nesse momento Pedro recebe uma revelação, né? E revela o propósito, o destino em avançar contra as portas do inferno. E Jesus continua: eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha que coisa interessante, por causa da posição em adoração que Pedro estava, em espírito e em verdade, o Senhor pôde dar mais revelação sobre a sua igreja para a vida de Pedro. A adoração nos dá revelação, isso é interessante. Por isso que Jesus diz assim, olha, no verso 19: e te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Que extraordinário! A revelação que Pedro recebe, ele recebe uma orientação do Senhor, e através dessa orientação, desse princípio, ele começa a entender como que a revelação produz um impacto em nossos corações. Por quê? Por causa da posição de adoração que Pedro estava. Ele recebe do próprio Jesus mais revelação sobre a igreja. Aqui na Bíblia é o primeiro lugar onde se manifestava a palavra eclesia, onde nós temos visto, né, Jesus dizendo para eles acerca da igreja, acerca de sua missão, acerca do seu destino. E olha que coisa extraordinária, a adoração nos dá revelação. Quando nós adoramos em espírito e em verdade, o Senhor tem prazer em se revelar a nós e manifestar a sua plenitude. E é interessante porque Jesus disse assim para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O reino de Deus se move e se manifesta através de chaves. Agora, coisa interessante e extraordinária está acontecendo aqui. Eu queria que você prestasse bem atenção. O que é uma chave? O que uma chave abre? Né? Se nós olharmos para uma aplicação natural, uma chave é uma chave que abre uma porta, que dá partida no seu carro, embora tem muitos carros hoje que nem de chave mais precisa, né? A partida é com base automática, mas voltando para o contexto diário dos nossos dias, né? Uma chave abre uma porta. Então o que significa? As chaves, dar-te as chaves do reino dos céus. Chaves são símbolos de revelação. Portas são símbolos de autoridade. Chaves abrem portas. Chaves são símbolos de revelação. Portas são símbolos de autoridade. Portanto, toda a revelação nos leva a uma dimensão de autoridade diferente no reino de Deus, uma dimensão antes nunca experimentada por nós. A revelação tem o potencial de nos levar a esse lugar. Por isso que nós precisamos entender os tempos, porque através da revelação ela vai nos levar aonde o Senhor quer nos estabelecer. Por isso que quando nós temos revelação, nós recebemos a autoridade espiritual. A revelação é a verdade, ela traz a liberdade de Jesus em nossas vidas e a sua plenitude. Aleluia! Podemos concluir que quando nós adoramos, nós recebemos revelação. E quando recebemos revelação, nós recebemos autoridade. Por isso eu quero declarar novamente, por isso quando nós adoramos, por isso que eu tenho envolvido e buscado
mobilizar os irmãos que nós conhecemos de se envolver mais com a adoração profética, pois uma adoração profética, nós recebemos revelação dos céus, e quando nós recebemos revelação dos céus, nós recebemos a autoridade espiritual. Por isso a adoração nos leva para a revelação nos leva para a autoridade. Por isso que como que nós nos devemos nos manifestar no reino de Deus nesses dias? É recebendo revelação acerca deste reino. De que maneira? Passando tempo com Ele, adorando a Ele, buscando a Ele, sendo transformado nele, nós recebemos então a autoridade. A chave para recebermos revelação profética é pela adoração. A chave para recebermos autoridade espiritual é pela revelação profética. Essa revelação transferida sobre as nossas vidas, ativa sobre nossas vidas, né? Então, a chave é pela revelação profética de sua palavra manifestada em nossas vidas. Então, muitas vezes as pessoas têm perguntado para nós como é que nós podemos receber revelação profética. Existem armas espirituais, existem armas na palavra, através de nos orarmos em línguas, edificando-nos a nós mesmos, edificando no Espírito, através de uma meditação na palavra, através de uma adoração expressa, quando eu medito na palavra, quando eu mergulho na palavra revelada, através de um tempo de solicitude, onde eu entro dentro do meu quarto secreto e fico em silêncio ali, ouvindo a Ele, adorando a Ele, ouvindo as suas palavras, ouvindo sussurrar das suas palavras do meu coração. É isso que são ferramentas espirituais, através do nosso louvor, da nossa adoração. Por isso alegra a nossa alma, mas são ferramentas que nos levam a conhecer mais acerca dele. Agora, quando eu recebo a revelação, como que eu manifesto essa revelação? Como que eu posso me mover nesta revelação? Essa é a chave deste ensino esta noite, pois toda revelação profética tem um propósito. Ela traz luz àquilo que está em oculto, que quando nós encontramos muitas vezes a expressão mistério na Bíblia, significa que algo que estava em oculto na sua palavra será revelado. Então, quando nós vamos ali para Efésios capítulo 2, capítulo 3, quando Paulo fala, olha, o mistério que estava em oculto, manifestado pela revelação acima. Nós vamos para Colossenses, ele diz assim, o mistério que estava em oculto e que foi revelado a nós nesse tempo, Cristo em vós. Então, quando você vê a palavra mistério, significa que tem algo que será revelado. A Bíblia, ela é extraordinária, porque ela é como um mapa, e você vai mergulhando nela, você vai sendo inserido na palavra de Deus, e você vai recebendo coisas tremendas, coisas extraordinárias da parte dele. Então, quando nós olhamos e quando nós entendemos com relação à terminologia utilizada por revelação, significa iluminação. Deus está iluminando os nossos olhos. Por isso Paulo diz assim, que nós devemos buscar por espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que os nossos olhos sejam iluminados, os olhos do nosso coração iluminados. Receba a revelação, iluminação. Por isso que João diz ali na sua carta que se andarmos na luz, se andarmos no caminho da revelação dele, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então é importante nós entendermos isso. A revelação nos ilumina, a revelação nos ilumina sob a palavra, sob escrita, a palavra logos, escrita, né? E quando nós recebemos a revelação, essa palavra se revela a nós, e nós temos o rema de Deus, a palavra viva de Deus, que nos traz vida e que opera o seu poder em nossas vidas. Ou seja, uma palavra viva se torna uma chave em nossos corações. Por isso que nesse contexto
E muitas vezes Paulo ele está ensinando ali em Efésios, em Colossenses, quando ele fala para Timóteo, quando ele fala até mesmo no livro de Efésios novamente, como ele fala em Coríntios, que o Deus... porque das trevas resplandecerá a luz. Quando a luz resplandece em nossos corações, nós somos iluminados para conhecer mais acerca da palavra, para receber mais acerca da palavra, para sermos tocados mais acerca da palavra. Por isso eu creio que Deus nos dará revelações se estivermos dispostos a viver essas revelações em nossas vidas, pois aquilo que iremos manifestar através dessas revelações, Deus nos dará revelações. E eu creio que se estivermos dispostos a viver essas revelações em nossas vidas, assim manifestarmos a manifestar essas revelações em nossas vidas, e estivermos dispostos a corresponder com Ele naquilo que Ele tem nos chamado. Então, quando Jesus diz ali, olha, por isso eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É interessante esse trocadilho, porque o significado da revelação é que Cristo edificaria a sua igreja sobre uma verdade revelada de Pedro ali naquele momento. E algo notável nós encontramos aqui, que dá material para entendermos como nós iremos nos manifestar com essa revelação profética e a sua plenitude através do poder da sua palavra. Pois ele faz aqui um trocadilho. Ele diz assim, nesse contexto, o Senhor chama, diz assim a seu discípulo Pedro, que em grego significa Petros, que significa pedra pequena. E logo em seguida ele usa a expressão sobre esta pedra, que em grego significa Petras, que significa uma grande rocha, uma rocha maciça. Então algo notável Jesus está revelando aqui para nós, que ele está declarando que a revelação que Pedro recebeu tem o poder de nos transformar na substância que ele é, em pedras vivas. Por isso, pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Por isso eu te digo, tu és Pedro, Petrus, pedra pequena. Sob esta pedra, sob esta revelação, sob esta palavra, sob esta substância, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa que aquilo que Pedro recebeu, significa que aquilo que ele recebe como revelação, quando ele manifesta essa revelação profética através do seu poder, esse trocadilho nos leva a entender que a revelação que nós recebemos da parte dele em nosso espírito pode nos transformar na mesma substância que ele é, em pedras vivas. Por isso, quando nós vemos ali em João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e vimos a sua glória. A palavra viva de Deus, o verbo que estava com Deus, ele encarnou e habitou entre nós. Cristo, a manifestação, a revelação profética de Deus. O grande desafio nosso nesses dias é encarnar a palavra viva dos céus em nós, para manifestarmos a glória de Deus em nossas vidas. Jesus, ele é a profecia, ele é a manifestação da revelação profética de Deus. Por isso que João Batista diz ali, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que a pessoa de João Batista, no seu ministério, ele identificou o Messias como o desejado das nações, como aquele que viria para morrer por nós, e identificou e trouxe a sua identidade. Essa foi a maior obra que Jesus executou na sua vida. Nós precisamos encarnar a palavra viva dos céus. Essa palavra precisa tomar forma em nossas vidas e anunciar com a nossa própria vida a revelação profética viva dos céus. Há uma mensagem viva da parte de Deus nesses dias. Há uma mensagem viva, uma verdadeira mensagem agindo no reino espiritual, produzindo manifestação, produzindo no reino de Deus e manifestando os seus desígnios
Para isso, nós precisamos estar com a nossa vida ligada com a vida de Deus, com o Zoe de Deus, que significa a encarnação da vida de Deus através da manifestação da sua palavra, a plenitude de Cristo em nós. Por isso, nós, como igreja gloriosa que Jesus está levantando, não estamos alicerçados em doutrinas, mas nós estamos alicerçados na revelação da palavra. Era essa palavra que eu queria compartilhar com você nesta noite. Era este ensino que eu queria dividir com você nesta noite, para que você pudesse ser edificado, né? Você recebe revelação porque o Senhor quer te dar autoridade, e através dessa autoridade você vai manifestar o reino de Deus, para que se cumpra a tua palavra em nós e nós possamos implantar o reino de Deus aqui na terra. Aleluia! Eu quero orar por você, para que você possa mergulhar mais nessa palavra, você possa buscar mais nele, porque ele quer se revelar nesses dias como nunca nós experimentamos, né? Segundo o anseio do seu coração. Por isso eu quero declarar: das trevas resplandecerá a luz, pela iluminação do conhecimento na face de Jesus Cristo. Ainda um pouco e o mundo não me verás, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, então eu o amarei e me revelarei a ele. Senhor, eu te peço, se revela a esta geração, Senhor. Pai, que essa geração possa te conhecer, que essa geração possa receber, Senhor, revelações da tua palavra, que as chaves do reino sejam ativas, Pai, sobre esta geração, e que essas chaves, Senhor, possam levá-los a um nível de autoridade e excelência para se mover no teu reino e manifestar através da tua revelação a substância na qual nós seremos transformados conforme a tua glória nesses dias. Que assim como o Verbo se fez carne e encarnou no nosso meio e vimos a sua glória, assim será nesses dias. Queremos encarnar, queremos nos tornar a substância da tua palavra, e no meio desta crise, no meio dessas circunstâncias, manifestar, Senhor, os desenhos de Deus, manifestar as estratégias de Deus e manifestar o coração de Deus a toda geração. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta noite, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Nós liberamos um manto profético para que você possa fluir naquilo que o Senhor está te chamando nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Até o próximo encontro, que nós estaremos juntos para falarmos mais acerca daquilo que o Espírito Santo está colocando em nosso coração. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.